Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar desse caso, né? Bastante recente, aconteceu no dia 6 de julho de 2023. Eu falo sempre o ano, gente, porque tem gente que pode assistir depois, né? Aí é bom a gente deixar especificado exatamente de que ano se trata, caso a pessoa vá assistir, né, daqui a alguns anos, encontre o canal daqui a alguns anos. Ela perdeu a vida, né, no dia 6 de julho. Supostamente, inicialmente, eles teriam dado, né, como causa do desencarne dela, que ela estava mexendo, né, manuseando ali uma arma e teria se acidentado. Também tirou ali, teve, né, na verdade, boatos que ela teria tirado a vida dela. Tudo isso surgiu, né, que primeiramente que aconteceu um acidente, que ela estava manuseando ali esse objeto, e depois dizendo ali que ela tinha tirado a vida dela, mas o que tudo indica, as coisas mudaram um pouquinho de cenário, e na verdade foi meio que confirmado que na verdade não teria como ter sido um acidente pela forma, né, ela teria sido atingida no pescoço, e a gente sabe que tem toda uma questão, né, envolvendo isso, pela forma, posicionamento, como que tudo acontece, como o corpo, né, ele é encontrado. Então, já de início, eles conseguem dar essas informações e dizer assim, ó, isso não me parece, né, que foi de fato um acidente, ou até mesmo que ela tenha tirado a vida dela. Chegaram à conclusão de que de fato alguém tinha feito isso com ela. E o principal suspeito agora é o marido. A gente já vai conversar mais um pouquinho a respeito desse caso. Eu vou resumir um pouco a história para vocês, pelo que se sabe até o momento. Se você está chegando agora por aqui e não sabe como que funciona o canal, eu trago casos desse tipo, trago casos misteriosos, mais antigos, né? Que é na playlist de Mistério da Semana. Então já tem vários casos aqui no canal, vai lá dar uma olhada depois. E também casos mais recentes para a gente conseguir ter uma confirmação do que pode ter acontecido. Nesse caso, com as informações que já se tem, tudo é uma suposição. Então, dentro disso, a gente sabe isso e isso, mas não se tem certeza. Eu confirmo para vocês. Ah, é isso mesmo que está acontecendo, que estão dizendo, que se imagina, que se sabe ou não, não tem nada disso. Por quê? Às vezes as pessoas falam, mas isso todo mundo já sabe. Não, se deduz, né? Ainda não se tem uma confirmação. Por exemplo, essa pessoa que está sendo acusada é só um suspeito. Não se tem a confirmação de que foi ele, não se sabe exatamente como tudo aconteceu. Então eu trago aqui, faço uma leitura através das cartas do baralho cigano, confirmo o que precisa ser confirmado e também trago novas informações se houver. Principalmente nesse caso, esse suspeito, se realmente foi ele, ele vai ser preso? Ainda tem um agravante dele ser menor de idade. Foi ele mesmo? Foi o pai dele? Tem várias questões aí envolvendo isso, então a gente traz aqui casos desse tipo. Também trago previsões, né, para o Brasil, mundo, enfim, leitura para os famosos. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E nesses casos eu faço um resumo, né, conto mais ou menos aí o que pode ter acontecido e depois eu venho aqui com a abertura de cartas pra gente ter uma ideia do que mais ou menos aconteceu e o que pode vir a acontecer ainda nesse caso, tá? Então, deixa o seu like já no início do vídeo, é muito importante para a divulgação do vídeo e do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Verifique a sua inscrição se você já tiver inscrito. Se você não tiver inscrito, você se inscreve. Ativa o sininho de notificação que aí o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no número que eu deixei aqui na tela. E vamos começar o nosso caso de hoje. Bom, então vamos lá.
frisando mais uma vez, tem gente que pula, né, a introdução. É importante a gente ter em mente que é um caso muito recente, aconteceu agora, no dia 6 de julho de 2023. Não temos muitas informações, tudo que se tem são suposições, são versões, são coisas que vão surgindo, coisa que um e outro vai falando, mas nada é confirmado, tá? Então, dentro disso, por quê? Tem gente que cai aqui de paraquedas no canal e vem falar, mas isso todo mundo já sabe. Tudo bem, eu trago, e se for preciso repetir ou dar alguma informação que vocês já sabem, tragam e tenham isso como uma confirmação, porque existem várias versões. Dentro dessas versões, a gente vai dizer que e vai confirmar o que é e o que realmente não é, tá? Então serve até mesmo para a gente ter uma certeza do que pode realmente ter acontecido. E elimina, óbvio, se você acredita, né? Se você confia no meu trabalho, enfim, as outras opções, as outras possibilidades, né? Porque é exatamente isso que a gente quer saber. Então a gente traz as confirmações, o que realmente pode ter acontecido e o que pode não ter acontecido. E também vê além, porque as cartas elas sempre dão informações a mais, fora previsão. Então, confirmação de quem realmente pode ter sido e se essa pessoa será encontrada, nesse caso, se for esse suspeito, se ele será encontrado, porque até então ele está foragido, e se ele será preso. Então, antes de você fazer qualquer afirmação, você dá uma olhada na data que esse vídeo foi postado e na data em que as coisas foram esclarecidas, as informações foram passadas, tá bom? Porque se você estiver vendo esse vídeo ano que vem e vir me dizer que eu estou dizendo algo que todo mundo já sabe, aí é bem complicado, tá? Queridos. E isso, gente, não é pra todo mundo que eu tô falando, tá? Eu sei que tem gente que me acompanha aqui, que já sabe como funciona o meu trabalho e etc. Mas tem uma galerinha aí que a gente precisa trazer essas informações a mais. Então, eu vou passar aqui pra vocês não só o que se tem, tá? Mas também não tem muita coisa pra ser dita. Primeiramente, ela era uma moça de 14 anos. Se eu não me engano, o rapaz com quem ela era casada ou tinha a mesma idade, ou também era menor de idade. Então, pelo menos eu não encontrei nenhum dado a respeito dele, não consegui nome dele, nem nada do tipo, nem foto. Bom, então Yara Flor era uma menina de 14 anos, cigana, de uma comunidade cigana, fica na cidade de Guaratinga. Como eu falei, as autoridades ainda estão apurando. Então, em primeiro momento eu vi que ela tinha sido atingida no pescoço, e agora já estão dizendo que é queixo. Entende como a gente não pode afirmar ainda muita coisa, porque senão eu posso passar informações aqui erradas para vocês. Erradas não, né? É o que se tem no momento, mas daqui a pouco pode mudar. Então, precisa ter cuidado com relação a isso. Parece que ela chegou a ser socorrida, eu não sei se quando as autoridades chegaram no local ou se quando chegaram com ela no hospital. Não se tem essa informação se, por exemplo, a ambulância foi chamada para lá ou levaram ela para lá, o pessoal da família. Mas ela chegou a ser socorrida, eu não sei se com vida ou não, se levaram ela para o hospital com vida ou não. Mas ela acabou de fato não resistindo. Primeiras informações, né, das pessoas que estavam ali no momento que ela foi socorrida, deram que de fato tinha sido acidental. Ao que tudo indica, ela estava ali manuseando, né, esse objeto que efetuou um disparo e atingiu ela. Porém, os médicos vendo, né, aquela situação, vendo de que forma que estava ali o negócio, já desconfiaram e disseram assim de forma não oficial, né, já passaram aquela informação de que assim, não foi isso exatamente que aconteceu pela forma que a gente está vendo aqui esse ferimento. Ao que tudo indica, o objeto, né, que efetuou esse disparo, que tirou a vida da Yara, foi apreendido, né, foi localizado, já está em posse das autoridades. Apesar da polícia, de fato, já investigar que alguém
tirou a vida dela e não trabalharem com a hipótese de ter sido acidental ou que ela tivesse tirado a vida dela e ter já suspeitos, ninguém ainda foi encontrado e preso. Como disse, a Yara era casada com outro jovem, né, menor de idade também. E, gente, até mesmo essa questão, é importante ter cuidado porque é cultural, né? Ela é muito jovem mesmo, era muito jovem, 14 anos, mas, ao que tudo indica, é normal na cultura deles, na cultura cigana, que isso aconteça, né? Que as moças e até mesmo os moços casem muito cedo. Então, isso não cabe a nós julgar a cultura de ninguém. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com o fato dela ser cigana, não tem a ver com o fato deles serem ciganos. Precisa ter muito cuidado com a questão do preconceito que realmente existe, infelizmente. Então, vamos saber separar as coisas. Isso poderia acontecer com qualquer mulher, como infelizmente acontece com qualquer mulher de todas as raças, sabe? Etnias, tudo, classe social. Isso infelizmente acontece todo santo dia com milhares e milhares de mulheres. Então, não vamos vincular isso ao fato deles serem ciganos. Ou a idade, que infelizmente também é irrelevante, né? Feminicídio acontece aos montes por aí, que é com a principal teoria que a polícia trabalha. Por quê? Além de informações que eles foram recebendo, coletando, ao chegarem no hospital, né, para poder atender a ocorrência e tal, eles já foram informados que o esposo de Yara, o sogro dela, né, no caso o pai do menino, e um terceiro homem haviam sumido, né, fugido para uma estrada de terra que daria acesso à cidade de Itamaraju. Então, assim, é bem, no mínimo, suspeito, a não ser que eles devessem alguma coisa, mesmo que não tivesse ligação com o caso da Yara, sabe? Mesmo que é muito suspeito, porque assim, inclusive isso, né, foi levantado principalmente por vocês, né, que me mandaram, me pediram bastante esse caso. Eu li o que vocês me mandaram, né, porque eu sempre peço também, quando vocês vão me mandar um caso, vocês me expliquem o que aconteceu, né, para eu saber. Aí eu vou entender o caso, porque assim, às vezes vocês me mandam um caso que já foi solucionado, vou ver lá, foi solucionado. Só que quando vocês me explicam, vou ver, sabe, realmente isso aqui não tá batendo. Ou uma dúvida que vocês têm, foi solucionado, mas ainda tem alguma coisa sem resposta. Então vocês também têm o costume, né, nessa troca que a gente tem, de vocês me explicarem o que acontece. Então também vocês, pelo que vocês me disseram, isso foi levantado ou está sendo levantado até mesmo pelas pessoas, não significa apenas pelas autoridades. Mas e se eles estavam devendo alguma coisa, ou eram foragidos, ou praticavam algum ato que não fosse lícito? E aí ficaram com medo de que com toda essa situação, a polícia sendo chamada, eles seriam descobertos, enfim. Mesmo que, gente, isso já torna tudo muito suspeito, né? Acontece uma coisa dessa com a sua esposa e você foge. Então, né? Dentro disso, a única dúvida que se tem é, pelo que eu entendi, se foi o marido ou se foi o pai do marido, né, no caso. O sogro dela. O marido ou o sogro. E também, assim, ainda nessa teoria de não ter sido ela, ter sido alguém, pode ser que também tenha sido alguém de forma acidental, né? Mesmo que não tenha sido ela, que tenha sido alguém, mas que não, de fato, para tirar a vida dela. Da mesma forma que disseram, ela estava ali manuseando e aconteceu um acidente. Poderia ser uma outra pessoa. A família da Yara acredita que ela teria sido vítima de uma vingança do pai do marido dela, do sogro dela, por uma suposta traição. Falo suposta porque eu não vou afirmar, mas eu não sei se isso já foi confirmado. Da sogra dela, esposa do sogro dela, do pai do marido dela, com o tio da Yara. Então, supostamente, a mulher do sogro dela
teria traído o sogro dela com um tio da Yara. E aí ele teria tirado a vida da menina por vingança. Ou até mesmo que o marido tivesse feito isso, amando do pai. Bom, então é isso, gente, até o momento que se tem de coisas que foram levantadas, mas não se pode dizer e dar nenhuma confirmação, com certeza, até agora, tá? Até porque a gente sabe que até o julgamento, por exemplo, se essas pessoas forem culpadas, né, e forem levadas a um julgamento, muita coisa pode surgir com depoimento, muitas coisas são levantadas, a história, às vezes, na maioria das vezes, muda muito de figura, então, tá? Importante isso. A única coisa que eu falo pra vocês é, eu confio no que eu vejo, né? Eu confio e passo aquilo que eu tô vendo. Mas o que é levantado, de teoria, etc., eu não posso confirmar nada. Então vamos lá, vamos ver aqui o que as cartinhas têm para dizer pra gente a respeito desse caso, o que nos dá de informação. E primeiramente, né, eu acho que mais importante agora, em primeiro momento, é a gente entender de fato a verdadeira motivação, né, que levou de fato a essa jovem perder a vida tão nova, tão nova. Vamos lá. Tão nova e tão linda, né, gente? Vou deixar a imagem dela pra vocês. É uma tristeza, né? Enfim, como eu falei, infelizmente, muitas mulheres passam por isso o tempo inteiro, no mundo, né? Yara Flor, Santos Alves, Yara Flor. Caiu aqui, né? 2 cartinhas, como vocês puderam perceber. É isso. Enfim, às vezes já dá sinais. Vamos ver qual foi a verdadeira motivação para o desencarne, para a perda da vida de Yara Flor, que de fato aconteceu naquele dia 6 de julho de 2023. Como eu sempre falo para vocês, gente, futuro é algo incerto, mas passado ele é um só, tá? Então, com relação a isso, dificilmente se tem dúvidas. Só se tem dúvidas se algo não ficar assim claro, né? Se for difícil da gente compreender, porque a gente interpreta as cartas, né? As cartas conversam com a gente. Da mesma forma que às vezes a gente não compreende uma situação, ou alguém que tá explicando ela pra gente, que dirá a gente vendo, né? E tendo que interpretar, entender. Então, às vezes, coisas ficam confusas, mas o fato é um só e ele não muda, né? A única coisa possível de mudar é o futuro, que não é certo, não é definido. Ai, dá até medo, sabe? Vamos lá. E, gente... Ele ofereceu dinheiro pro filho pra fazer isso, gente? Não é possível.
Ou dinheiro mesmo, de fato, alguma cobrança, né? Que é isso que eu falo, é isso que a gente precisa compreender. Eles serão encontrados, já digo isso pra vocês, tá? Espero que preso, ainda não tá me dizendo, mas possivelmente, né, sendo encontrado. E, gente, realmente não vejo, de fato, uma situação. Eu não vejo que esse menino, ele não gostava dela. É porque, inclusive foi quando eu comecei a abrir aqui, eu vi cartinhas tão positivas e eu pensei, cara, realmente pode ter sido acidental, porque eu vejo uma relação boa, pode ser que ele gostava dela e tal, mas eu não vou ser leviana a ponto de dizer que ele foi manipulado por alguém, porque realmente vai de índole, ele não faria se ele não concordasse, se ele não quisesse. Por mais que várias coisas podem estar envolvidas com isso. Eu não sei, ele pode até mesmo ter se sentido forçado, mas também nunca justifica. E me fala claramente aqui, e é por isso que eu falei pra vocês, eu vejo, inclusive, ele oferecendo algo pra esse menino. Eu não sei se ele ofereceu realmente algum dinheiro mesmo pra ele fazer isso, ou realmente só manipulou ele pra que fizesse. Justamente por isso. Pode ter a ver, sim, com uma questão de uma cobrança ou uma vingança. Eu acredito que se confirma toda essa situação que foi levantada e questão de traição e etc. Mas me fala aqui, ó, claramente, a figura do pai sendo significativa nisso tudo. Ó, essas cartinhas aqui, essa cartinha aqui fala de figura materna. Saindo ao lado da cartinha do homem, já podem imaginar, né? É isso. Eu não sei se essa moça com quem ele era casado era mãe dele, mas de toda forma me mostra o mesmo contexto, tá? Sendo descoberto de fato algo com relação a isso. Caramba, gente. A situação, às vezes, ela realmente só piora, tá? E aí é o que eu digo, né? O que eu posso confirmar de acordo com o que é levantado, eu confirmo. E, de fato, é isso que eu tô vendo. O que eu posso confirmar é... Não vejo sendo um acidente. Vejo, de fato... algo acontecendo com relação a isso. Eu não sei se eles, achando que ela já soubesse, esconderam isso dele, se sentiram enganados e etc. Ou até mesmo pela questão... Bom, não queria, né, levantar a questão cultural, mas a questão da família para eles é muito importante. Isso é algo realmente certo e sério. Questão familiar para cigano é muito importante, inclusive os ciganos, né? Que a gente trabalha espiritualmente, a linhagem dos ciganos, eles trabalham justamente em questão familiar. Pessoas que têm problema de conflito familiar pedem ajuda ao povo cigano, a questão familiar é muito importante para eles. Então, sabe? Pode ser que tenha havido sim aí algum tipo de enxergar ela também, ligar ela com a família, enxergar ela como um inimigo nesse sentido. Entende? Porque eu, quando vi essa situação, falei assim, meu Deus, mas o que ela tem a ver? Uma menina inocente, sabe? Tipo, por que culpar ela por isso? Ou por que descontar nela? Que a lógica
Não tô dizendo que seria o certo ou que ele deveria fazer, mas seria tirar a vida da mulher dele, então, né? Que é quem fez. O que a Yara tem a ver com isso? Consegue entender? E aí também, cadê essa moça? A mulher dele? Fugiu com ele também? Não sei. Sabe, mas assim, se vingasse de quem cometeu o ato, não de uma menina que não tem culpa de nada disso. Porém, é isso, eu vejo que pode ter relação com essa questão, por toda essa questão familiar. E a cultura deles é muito disso também. Se eu não me engano, a Yara teria entrado em contato com o pai para falar alguma coisa, conversar com ele, e o pai teria meio que falado assim, porque quando a mulher casa, ela vai para casa e para a família do marido. Ela quase não tem contato com a família, né, dela mesmo. Então, ele teria dito que ele não poderia se meter em uma briga ou um desentendimento, questões relacionadas à família dela, que agora era a família do marido. Então, meio que assim, agora a gente tem aqui essa traidora dentro da nossa família. Essa mulher que veio dessa família que a gente repudia. Vocês conseguem entender? Eu tô chocada. E é isso, gente. Também foi premeditado, sim, tá? Isso foi premeditado, isso... Acredito que quando ele recebeu essa informação e tal, ele planejou, premeditou. Eu também não descarto a possibilidade. Eu não acredito que o filho teria feito isso por si próprio. Veio do pai, ou essa ordem, ou até mesmo ele manipulando até financeiramente esse rapaz. Eu não sei se ele ofereceu alguma coisa pra ele, porque tanto essas cartinhas podem... Não sei se vocês vão estar vendo. Podem me mostrar um contexto de meio que uma cobrança, quanto até mesmo ele tivesse oferecido algum tipo de benefício pro filho, né? Também, pra isso. Que assim, tá, beleza, né? Você foi corno, mas aí eu também fico sem mulher. O que eu vou ganhar com isso em troca? Porque é isso, eu não vejo ele fazendo isso por si só. Tem muito uma coisa vindo do pai aí. Então ele planejou e ele fez com que... Eu acredito bem mais que tenha de fato sido o companheiro dela, tá? Eu não vejo ele fazendo isso com as próprias mãos. Então eu acredito que por mais que ele já tivesse, por exemplo, a intenção, eu acredito que acabou acontecendo um desentendimento antes. Eu não sei se ele foi cobrar alguma explicação dela ou foi confrontar ela sobre alguma coisa. Até mesmo por isso, sabe, gente? Eu não digo nem pra armar só uma situação, mas tem coisa que a gente faz pra meio que não se sentir tão mal com a gente mesmo, sabe? De repente, se eu for lá e eu discutir, eu brigar, eu me exaltar, eu posso falar que eu fiz aquilo na hora da raiva. Ou foi sem querer, ou eu agi por impulso, ou ela partiu pra cima de mim e eu fui me defender. Consegue entender? Mesmo que a intenção não tenha sido essa. E eu acredito que se ele for encontrado, pode ser isso que ele vai alegar, tá? Não quer dizer que seja. Então eu acredito que uma situação meio que foi criada, sabe? Pode ter sido criada realmente uma situação pra manipular a situação, né? A favor. Até mesmo ter sido apenas disparo. Um disparo. Que, se de repente não fosse, poderia indicar, sim, vontade de cometer o ato, né? Aquela coisa, né? 50 disparos acidentais fica bem complicado, né? Então aí ele pode dizer que aconteceu e aí ele se desesperou. Inclusive teve ali uma tentativa de socorro.
gente já consegue deduzir, né? O que vai ser dito, o que vai ser levantado, que vai ser justificado. Mas é isso, pelo cenário que eu tô vendo, gente, essa moça, ela não fez nada, meu Deus do céu, de fato tiraram uma vida de uma pessoa inocente. E assim, nem por problema dele, sabe, do casal. Mas, pelo que eu tô vendo, de fato, eles serão encontrados, tá? Pelo que eu estou vendo, eu vou fazer aqui uma tiragem para ver não só se eles serão encontrados, mas se eles serão pegos e presos. Que absurdo, meu Deus, sinceramente. Eu não consegui data de nascimento dela, né? Mas acredito que pelo nomezinho aqui a gente consegue ter informações claras, né? E foto dela também. Yara Flor. Serão encontrados. Vamos ver se serão presos. Deixa eu ver aqui. Os fugitivos serão encontrados. Serão encontrados sim, tá? Serão encontrados sim. Mas é isso, gente, olha, muito sinceramente, raramente quando eu vejo que você vai ser preso, você vai ter justiça, essa questão sempre é muito complexa. Por quê? Primeiramente, esse menino sendo menor de idade, vocês acham que se ele ficar preso 10 anos ou menos, isso é justiça? Isso é justiça para vocês? Vale uma vida? Assim, o que a gente pode ver então e dizer é se será preso, se alguma coisa vai acontecer. Agora, justiça é muito difícil. Muito difícil, gente. Assim, no sentido da palavra, a gente dizer que vai existir justiça no verdadeiro significado. Preso? Acredito que serão sim. Serão encontrados, serão presos. Eu não sei se tão rápido, tá? Não sei se tão rápido, acredito que será aí um pouco confuso, tá um pouco negativo com relação a isso. Eu não sei se em primeiro momento, mas eles mesmos vão acabar se atrapalhando, tá? Eles mesmos. É capaz deles mesmos se entregarem. Literal ou não, né? Mas sim serão encontrados e serão presos. Agora, é isso, tá? Realmente a questão da justiça é muito raro a gente ver, muito. Vocês veem aí que na maioria dos casos, principalmente sendo brasileiros, infelizmente, porque será? Principalmente quando envolve dinheiro também, e gente poderosa, né? É o que mais a gente vê, infelizmente. Mas é isso, espero que sim sejam encontrados, espero que sim paguem pelo que fizeram, pelo menos dentro do que cabe na lei, né? E rezar agora por essa moça. Bom, é isso. Me diz aqui se vocês entenderam, que vocês sabem sobre esse caso, se vocês estão acompanhando. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.